Voltamos com o argumento. Agora vamos falar que no dia 26 é o Dia Mundial de Combate a Drogas. Está aqui conosco o psicólogo Neuci Colares. Ele, além de perito do Tribunal de Justiça do Estado, ele é da diretoria do Centro Nova Vida, portanto especialista na área. Doutor Neuci, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Igualmente, Mauro, obrigado também. Bem, Dia Mundial de Combate às Drogas. Sim. Qual a programação que está sendo pensada em nível de Belém, de Grande Belém? Olha, em nível, no Centro Nova Vida nós vamos fazer uma programação especial. Em nível de Prefeitura Municipal de Belém, eu não tenho conhecimento de que haja nenhum planejamento, nem por parte do governo do Estado. Na Grande Belém, no município de Santa Bárbara, há o planejamento de um evento, né, de uma caminhada e de um treinamento com professores da rede municipal então, estadual. Então o poder público não está envolvido em se organizar Não. Com referência a isso? Não. Esse é um grande ressentimento de quem trabalha hoje na área, é a falta de investimento do poder público na prevenção e tratamento da dependência química. Esse grupo é um grupo ainda discriminado nos investimentos. Se você vê a parcela de investimento que é feita em outras áreas e a parcela que é remetida para a criação de CAPS-AD, por exemplo, que são os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, é mínima. Nós temos um local de atendimento do Estado, que é o CAPS Marajoara, antigo Centro de Cuidados aos Dependentes Químicos, aqui na Marambaia, para atender todo o estado do Pará. E tem crescido, a dependência, imagino eu, que tenha crescido bastante. Sim, nos últimos 5 anos, o número de jovens de 12, só vamos restringir de 12 a 18 anos, que apresentaram um diagnóstico de dependência química, aumentou em aproximadamente 300%. Sem grandes opções de consulta, de cura é a coisa mais difícil, internação dificílimo, não existe nada em nível público. Em nível público, não. O CCDQ, por exemplo, que é o CAPS Marajoara, ele recebe por poucos dias. Hoje, a grande alternativa são as comunidades terapêuticas, que é uma proposta não medicamentosa, que pode até usar o medicamento prescrito fora por um psiquiatra. Mas essas comunidades são poucas e menor ainda... É onde se enquadra o Centro Nova Vida? É onde se enquadra o Centro Nova Vida. Né? E o Centro Nova Vida é mantido por quem? O Nova Vida, hoje, ele é mantido por doação voluntária e pela ajuda financeira da família de alguns internos, porque nós não cobramos nenhuma taxa obrigatória e não temos convênio com ninguém do poder público. Sim, e lá não é usado um tratamento medicamentoso, como o senhor disse, há apenas um afastamento, uma abstinência temporária. Uma abstinência e o tratamento com base no programa de 12 passos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, psicoterapia, terapias ocupacionais, educação física, laborterapia, que é o tratamento através do trabalho, né? E outras formas de terapia. O medicamento, quando eu, como psicólogo do centro, percebo que é necessário, né, encaminho para um psiquiatra, que a família escolha, se a pessoa tiver plano de saúde ou da rede pública, e aí esse medicamento é prescrito e nós ministramos. Doutor Neuci, qual é o índice de êxito nesses egressos de um centro como o Nova Vida? O Nova Vida ele consegue se encaixar na estatística mundial, que é de 30% de jovens, de homens, né, pessoas que passam pelo tratamento e que nós acompanhamos durante 3 anos e conseguem se manter em abstinência. É misto? Não, é só masculino. Eu li alguma coisa na imprensa esse final de semana que no caso feminino, então, não tem nada. Não tem. Tem uma comunidade que está começando a funcionar na área metropolitana de Belém, mas eu não tenho muita informação. Um outro problema, Mauro, e inclusive a segunda vara da infância vai fazer já está em andamento um projeto nosso sobre isso, é a catalogação, a identificação dessas comunidades. A partir de informações que nós recebemos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós vamos visitar essas comunidades para conhecer, para nos aproximar e ver como nós podemos trabalhar e propor ao Executivo do Estado, que está ausente nesse processo, propor a ele ações e convênios para receber, inclusive, jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, que estão na FASEPA, né?
cumprindo internação por medida socioeducativa. Mas quando chega, por exemplo, um dia como 26 de junho agora, a gente vê alguma mídia a respeito do assunto, a gente vê um empenho do poder público, mas passou a data, não tem mais nada? Não tem mais nada, não tem mais nada. Olha, esse ano, particularmente, eu não estou vendo nem essa mídia. Nem o que a gente poderia chamar de mídia oportunista sobre o assunto, eu não estou vendo. Por outro lado... O que nós estamos vendo é, a cada ano, o crescimento de um discurso pela descriminalização da droga. Né? Mais especificamente da maconha. Mais especificamente da maconha. Que é o primeiro degrau apenas. Que é o primeiro degrau, e a maconha ela foi romantizada. Né? Nos anos 70, nos Estados Unidos, movimento de Woodstock, depois no Brasil como uma bandeira contra o regime militar, né? Mas até esse romantismo já está perdendo força. O que surpreende é que, recentemente, foi noticiado que o grupo que estuda a revisão do nosso Código Penal brasileiro propôs a descriminalização, e aí realmente deixa de ser crime, porque hoje a gente tem a despenalização. O usuário ele não é penalizado, mas ele comete um crime. Sim, né? ele Quando não ele pode tem a droga, ele não pode circular. A proposta que hoje está para ser apresentada ao Congresso é que permite até que ele circule. Que ele produza, manufature e porte uma quantidade de drogas que seja suficiente para 5 dias de consumo. Ora, como eu vou medir isso? Como é que um juiz, um promotor, um perito vai saber que o problema da dependência é justamente não conseguir parar? Exatamente. 5 dias de consumo para são 5 gramas de cocaína. A dependência química, em algum momento, se obtém a cura? É uma doença crônica? Tem que ser controlada apenas? Ela é uma doença crônica. Antigamente se usava o termo incurável, mas incurável já não é um termo aplicável. Por quê? O dependente ele pode deixar de usar a droga, ele vai retomar a vida dele normalmente, reconstruir, voltar a estudar, restabelecer laços familiares, ter valores e o que ele queira fazer. O que ele não pode é reincidir no uso. Então, ela é hoje considerada uma doença crônica com alto índice de reincidiva. Sim, mas ele não pode. Ele normalmente reincide não é porque ele quer, porque ele sente uma carência, uma dependência sobre isso. Não é? Mas aí já é o tratamento, já é quando ele falta no tratamento do aspecto psicológico, porque fisicamente ele não tem mais a necessidade de usar a droga. Tentando estabelecer um paralelo, é diferente de um transplantado. Um transplantado ele é dependente o resto da vida de medicamentos para controlar a rejeição daquele órgão transplantado. O dependente químico, antigamente se dizia assim, não existe ex-dependente químico. Hoje, o que nós dizemos é que existe o ex-dependente, só que a doença ainda está nele. Se ele voltar a usar, a dependência se Ele é um drogadito em potencial. Sempre vai ser. Ele nunca vai poder voltar a usar a droga socialmente, ou tomar um copo de uísque ou de vinho socialmente. Que detona todo o processo novamente. Sim. É acionado um gatilho químico e psicológico. Tem sido divulgada uma nova substância que ajuda no tratamento? Essa substância, como outras já houveram, ela se propõe a causar uma rejeição orgânica a determinadas drogas, quando ingeridas. Vai causar enjoo, vai causar dor de cabeça, vai causar mal-estar, vômitos e etc., cólicas e etc. Só que nenhuma dessas substâncias, historicamente, se firmou como forma de tratamento único. Porque o grande foco da dependência é a dependência psicológica. A droga vem preencher um vazio, vem preencher um espaço de afeto, um espaço psicológico que não é ocupado por outra coisa. Né? Então não adianta você tratar só quimicamente a droga. O medicamento no tratamento da dependência química, ele é completamente coadjuvante. A psicoterapia é essencial. Bem, então a gente fica lendo agora que tem uma internação compulsória em São Paulo. Isso jamais poderia existir aqui porque não tem leitos, não é verdade? Não tem. Nós temos poucas vagas, né, que são nesse CAPS que eu já citei. Só no CAPS, os hospitais públicos não recebem? Não, o hospital de clínicas ele não recebe. Os dois hospitais que poderiam receber são o CAPS, que não é um hospital, é uma outra proposta, e o hospital de clínicas que tem um setor de internação breve em psiquiatria. Mas ele só recebe
por 72 horas aproximadamente, vive lotado, e se o dependente estiver apresentando um quadro psicótico induzido por substância. E lá eles Após ficam isso, junto com os outros pacientes com problemas psiquiátricos de outra natureza. De outra natureza. Exatamente. Não é o tratamento adequado. Aqui, mesmo que se agora, a internação doutor Neuci, compulsória, onde é que estão escondendo, onde é esse tapete que estão colocando isso tudo para debaixo do tapete? Porque nós também não temos aqui Cracolândia, nós não temos esses centros que a gente ouve falar muito. Se não tem nenhum tipo de atenção, de internação, e tem crescido o consumo, onde é que esse pessoal está? Nós já temos as nossas... Infelizmente, nós temos as nossas Cracolândias. Recentemente, até para uma matéria do Diário, nós identificamos, eu e o Luiz Veiga, do Nova Vida, nós identificamos uma Cracolândia ali perto da CDP, perto daquele galpão 3. Tá, na marquise do antigo prédio da Receita Federal, isso é verdade. Isso. Tem. Mas ali são drogaditos, porque eu imaginava que fossem moradores de rua, que chegou à noite para dormir lá. Não, ali é um ponto de consumo de droga, próximo a naquela praça próxima onde tem uma casa de shows também ali perto. Na Terra Firme, na praça central ali da Terra Firme, atrás da igreja, no Aurá, no lixão do Aurá, em Ananindeua também, e outros focos também. A própria zona aqui do Reduto, Riachuelo, 1º de Março, Frutuoso Guimarães, ali à noite se torna uma Cracolândia. E não tem nenhuma atenção, a não ser polícia, que de vez em quando bate lá. Não tem, na verdade, até a polícia hoje, com esses usuários, ela evoluiu muito. A polícia militar evoluiu muito, que ela já não trata esse usuário como um bandido, como um agressor. Porque o crack, o oxi, hoje ele é uma droga tão potente que ele até, quando está sob o efeito, o usuário fica completamente apático, ele perde o controle da coordenação motora dele. Então a polícia até passa a ignorar esse usuário e realmente dá atenção maior ao traficante. O telespectador que esteja com problema dessa natureza na família, porque a gente sabe que acaba adoecendo a família como um todo, e não existe só um dependente, a dependência química atinge a família toda, que esteja nos assistindo, que queira um acesso a um centro como Nova Vida, qual é o procedimento? Olha, o Nova Vida, nós temos a página do centro, www.centronovavida.org.br. Pode também se dirigir diretamente ao Centro Nova Vida, né? E lá a gente faz Mas há vaga, há uma triagem? Há uma triagem. Há uma triagem. Há uma triagem, até porque hoje, o Nova Vida, nós temos uma capacidade nós temos 60 vagas. Mas por falta de recursos e por falta de material humano, também como consequência da falta de recursos financeiros... E são todos voluntários, na maioria? Não, todos os nossos técnicos são remunerados. Esse é um diferencial também. O Nova Vida, nós não trabalhamos com um corpo de saúde, um corpo de trabalho voluntário, todos são remunerados. Então nós mantemos cerca de 25 a 30 pessoas internadas. Dessas 25 a 30, há uma boa parte que é uma cota social, gente que não paga nada. E os que contribuem ajudam a manter o trabalho como um todo. As famílias que podem contribuir ajudam a manter o trabalho como um todo. Fora o Centro Nova Vida, a segunda vara da infância também está lá disposta a dar orientação, fazer os encaminhamentos, nós temos um atendimento ao público. E o CONEM, o CONED agora, que era o antigo CONEM, né, Conselho de Entorpecentes, agora é Conselho Estadual de Drogas, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Doutor Neuci, tomara que vocês consigam sensibilizar o poder público para que possa se engajar, para que se possa ter espaço para esse tipo de tratamento. Esse é o nosso grande objetivo. Esse é o nosso grande objetivo, Mauro, tentar que o executivo, principalmente, desperte para as necessidades. Hoje, grande maioria, 90%, eu te digo, sem o menor medo de errar, 90% dos processos que passam pela vara da infância, que eu tenho acesso como psicólogo de lá, como perito, 90% os jovens, os adolescentes e os jovens adultos têm problema de uso de drogas. E nós não conseguimos encaminhá-los para tratamento durante a medida socioeducativa. Ou seja, a medida socioeducativa acaba ficando restrita a um de seus aspectos, que é o punitivo. O pedagógico,
o de recuperar a saúde, o de Ele trazer sai de de volta à lá e passa a sociedade, usar novamente. é o que pode acontecer com muitos, por falta da assistência adequada. Tomara que a gente, com essa divulgação, contribua para que as autoridades se sensibilizem com essa questão. Então, Muito obrigado por isso. essa entrevista. Obrigado. Boa sorte lá na atividade do centro e que no dia 26 de junho agora, Isso. que é o Dia Mundial de Combate à Droga, quem sabe a gente possa ter alguma informação, alguma notícia de um engajamento do poder público nessa questão. Muito obrigado. Espero que sim, igualmente. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça no mesmo horário. Tchau.